portuguesa, a luta como sempre, né? Bom dia, amigo, tudo bem? Rubem. Israel. Senhor Rubens, aqui nós acompanhamos os visitantes contando um pouco da história, senhor. Por exemplo, esse prédio aqui, que é a segunda cadeia do nosso país, nós temos ali, senhor Rubens, a quarta igreja mais velha do Brasil. Lá nós temos as ruínas, seria o colégio dos jesuítas. O cercado aqui, que é o sítio arqueológico, que antes era uma vila portuguesa. O caminho que fizeram agora que é o caminho dos brancos, do outro lado o caminho dos negros. Nós temos uma pequena associação de locais aqui. Nós trabalhamos aqui autônomo. Como a gente cuida do estacionamento e cuidamos aqui, tentamos cuidar do gramado, e nós não pagamos uma bará para a prefeitura, então a gente não tem um salário. Quando os visitantes querem, nós acompanhamos contando a história e no final colabora com o nosso trabalho. Tá. Se tiver interesse, posso contar. Nós estamos aqui em frente ao prédio, onde seria a segunda prisão do nosso país. A primeira prisão é em Porto Seguro. Essa aqui é a casa de câmara cadeia. Em cima funcionava como câmara, como se fossem cameradores, mas quem comandava eram os intendentes. Em cima era a câmara, ao mesmo tempo o júri. Julgava-se em cima e já prendia embaixo. O crime julgado aqui era o crime de adultério. Adultério era crime, porque os casamentos eram arranjados. Então, se traísse, ficava preso nesse local. A parte da frente ficavam os homens. Pelo fato dos homens ser pescadores, navegadores, ao ficar preso olhando para o mar, era tortura psicológica. As mulheres ficavam no fundo, onde só havia grade e parede no escuro. Não devido ao machismo. Essa casa, o ano original dela é de 1565, mas como ela caiu, refizeram ela de novo. Então o ano atual é de 1772. Vamos entrar aqui para nós conhecermos as prisões da cela. Bom, hoje aqui é um pequeno museu. Aqui a parte de baixo nós temos algumas peças que foram encontradas aí na vila portuguesa, no sítio arqueológico. Algumas louças portuguesas, indígenas e também espanholas. Do lado de cá nós temos também algumas peças interessantes. Por exemplo, o cachimbo dos escravos, que era feito de barro. Os cachimbos dos nobres, que era feito de ossos. Essas aqui são fichas de jogos, porque naquela época tinha ficha de jogos. Moedas encontradas, algumas de ouro, outras de bronze, outras de pratas. O item mais interessante que nós temos aqui, pode olhar aqui, é a escova de dente. A escova de dente era feita com óleo, ossos de baleia e as cerdas de pelo de javali. Pelo de javali. Exatamente. Então o que acontecia? As pessoas ricas tinham dinheiro para comprar escova de dente. Os pobres já não tinham esse direito e não tinham dinheiro. Então eles usavam fumo de rolo e ao mesmo tempo o chuá, uma planta que tira o hálito. E aqui nós temos a grade original. Aqui era o traço dos homens. Olha só a parte interessante dessa trava. Essa aqui bateu o teto, travando lá em cima. Esta aqui vinha até o chão. Essa aqui ficava fixa na parede. A presilha para não deixar correr. Duas chaves, corrente e cadeados. Sem contar a largura da parede. Então era uma prisão muito segura para aquela época. Então aqui ficavam os homens. Daqui surgiu o ditado, ver o sol nascer quadrado. Por exemplo, o sol nasce pelo mar. Eles avistavam o sol dessa forma. Ver o sol nascer quadrado. E já aqui na parte do fundo ficavam as mulheres. Aqui ficavam as mulheres. As grades são da mesma forma, porém a diferença é que só tem uma chave. Observe que não há banheiro. Então a necessidade era feita nas celas. Para tirar o cheiro, o odor do local que eles faziam, jogavam o urucum, que é o colorado que nós usamos hoje na comida. E ao mesmo tempo tirava o cheiro e caso saísse para tomar o banho de sol e não voltasse, o local ficava marcado, porque o urucum gruda na pele. Então tingia a roupa naquela época com urucum, que muitas pessoas imaginam que era do pau-brasil. Na realidade era urucum. O piso foi trocado porque antes era o barro batido. As madeiras foram restauradas devido ao cupim. Então o que tem de original na casa? A parede e as grades. Hoje aqui, um arquivo público municipal. Vamos nesse painel aqui, que conta a história da chegada de Cabral ao nosso país. No dia 9 de março de 1500, Cabral saiu do Porto de Belém. No dia 22 de abril chegou ao nosso país, mais ao sul em Prado. Ao chegar em Prado, ele avistou o arquipélago, que depois surgiu o nome de Abrório, porque ele chegou com os marinheiros e disse, abre os olhos a Recife. Porque muitas pedras, então ele não sabia o nome do local, então disse, abre os olhos. Recife são as pedras, então como o português fala a Recife. Então desviamos a Recife, parou na barca do Alto do Rio Caí, reabasteceu as naus, seguindo para o Caraíva, Trancoso, Arraial da Ajuda, Buraete, marcou o seguro antes, chegou em Coroa Vermelha. Ao chegar em Coroa Vermelha, disse, estamos em um porto seguro. No dia 24, Gonçalo Coelho, Cristóvão Jatos,
pelo vasto caminho inteiro de Campos Tourinho, construiu uma capela de Nossa Senhora da Esperança, Padroeira dos Navegadores, uma cruz de 2,5 metros, e no dia 26 de abril rezou a primeira missa no Brasil. No dia 2 de maio voltou para Portugal. E Monte Pascoal fica distante da costa, mas é um monte muito alto, dando o nome de Monte Pascoal devido à Semana de Páscoa. Esse Monte Pascoal? Do mar dá para ver Caraíbe e Trancoso, mas pela estrada entre Itabela... Ele fica no continente ou uma ilha? No continente. Tá. Ele fica entre Itabela e Itamaraju, voltando para Vitória do Espírito Santo. E à noite eles avistaram o Cruzeiro do Sul. Ao avistar o Cruzeiro do Sul, aquela cruz formato de estrela, disse: olha que Santa Cruz. O primeiro do Brasil foi Santa Cruz. Depois Veracruz, porque pensava que fosse ilha. E depois surgiu o Brasil, devido solo, com o sol ficar vermelho. Brasil devido à brasa. Ok. Vamos mais naquela plaquinha. Bom, esta aqui é a 4ª igreja mais velha do Brasil. A primeira igreja do Brasil é a Igreja da Misericórdia, que é de 1526, se encontra em Porto Seguro. A segunda igreja mais velha do Brasil, a Igreja de Nossa Senhora da Pena, e essa é a terceira igreja mais velha do Brasil. Esta igreja, a padroeira é Nossa Senhora da Conceição. Essa igreja ela veio desenhada de Portugal, os tijolos veio de Portugal, as pedras eram tiradas dos arrecifes, eles pegavam o óleo da baleia, que era para dar liga à massa, os ossos da baleia triturados, faziam como cimento, areia, barro e carvão. A largura da parede da igreja é de 80 centímetros, porque tinha medo de ataque de piratas, porque todo ouro era guardado dentro da igreja. Aquele símbolo no meio da torre da igreja, com aquela bolinha, é chamado de pináculos. Pináculos porque só podia entrar na igreja branco e católicos. Só branco. Antes, as igrejas tinham esse símbolo, era aberto a qualquer religião. Então antes as pessoas pobres rezavam a missa embaixo daquela árvore ali. O nome verdadeiro da árvore é Umbanda. Umbanda é uma religião hoje. Por que Umbanda? Porque como os pobres não podiam entrar na igreja, rezava-se a missa embaixo da árvore. Aquela árvore tem 318 anos. Árvore. Isso. Dentro da igreja tem 3 restos mortais. O capitão Domingos da Cunha Machado, que faleceu no dia 10 de maio de 1879. A mãe do capitão faleceu uma semana depois devido à morte do filho. E o Ernesto Gomes Marinho, que faleceu 17 de novembro de 1888, alguns meses depois da Lei da Lei Áurea. Por que ele foi enterrado na igreja? Porque tinha patente. Porque na realidade ele suicidou devido a ter perdido a fortuna e perder seus escravos. Mas roubaram a igreja? Já roubaram há muitos anos atrás. Roubaram. Então, gente, essa igreja, ela tem uma torre só. A igreja de uma torre só é considerada uma construção inacabada. Então não pagava imposto à coroa portuguesa. Eles faziam tudo de uma torre para não pagar imposto. O sino é original, mas os sinos originais naquela época não tinha badalo. Eles usavam o peão. O peão é como se fosse um taco de boi de ferro para bater, para poder avisar que tinha missa o ataque no local. A cor original da igreja é um branco meio amarelado e um azul claro, que é a cor da padroeira Nossa Senhora da Conceição. E na Umbanda, a religião chamada Umbanda é Iansã. São Jorge Guerreiro é o Ogum. E Nossa Senhora da Esperança é Iemanjá. O que ela fez, eu também como aparece uma dela só. Do lado da igreja nós temos ali As ruínas. as ruínas. Hoje tem um nome desconhecido, mas na realidade não é um desconhecido. Em 1504, Dom Manuel Venturoso, rei de Portugal, pediu que o chefe da guarda portuguesa, na época de Diogo Alves Correia, que viesse ao Brasil fazer escolas. Porque quando o Brasil fosse tomado posse, todas as pessoas que viviam naquela época aqui, de lógico, que seriam os índios, seriam católicos. Essas ruínas aqui não chegou a concluir um colégio devido a uma grande paixão. Uma índia chamada Paraguaçu, que via com esse chamado de Bartira, se apaixonou pelo chefe da guarda. Os portugueses, os índios se revoltaram e atacaram o colégio. Quando atacou o colégio, para se defender, ele colocou fogo na cachaça e deu um tiro. Quando os índios viram a cachaça pegando fogo, viu o barulho do tiro, achou que era o trovão. A brasa saindo da arma, achou que era fogo. Então disse Caramuru, homem do fogo e Deus do trovão. Estas ruínas são de 1507. Tem aí 511 anos. São tijolos portugueses, os tijolos veio de Portugal. Essas pedras aqui foram tiradas dos arrecifes. Esses pequenos pedacinhos aqui são ossos de baleia. Os ossos ralados nas pedras que faziam o cálculo utilizado como se fosse o cimento. Filma aqui por dentro, deixa eu ver. Então, os buracos aqui, gente, esses buracos serviam para eles poderem observar o mar. Observavam o mar. Do outro lado aqui, os buracos daqui, como não tinha essas árvores tão altas, avistava o rio.
E aqui no fundo ali estava a Mata Atlântica. Observe bem como a construção era feita naquela época. Eles faziam a base todinha de pedra bruta e vinha colocando os tijolos e depois as pedras. Pelo fato daquela época não ter engenheiro como nós temos hoje, é uma coisa muito interessante que você pode observar aqui, não tem uma pedra fora do local. Então aqui as paredes são todas largas devido a ter medo de balas de canhões. Que nunca teve ataque de piratas, mas eles temiam ataque de piratas. Tinha guerra no mundo naquela época, né? Tanto tinha é guerra que pelo ouro. o descobrimento surgiu por causa da ocupação muçulmana no continente. Né? Exatamente, tanto que as pessoas imaginam que o rei de Portugal queria mandar para as Índias. Não, por quê? 2 anos antes Cristóvão Colombo descobriu a América. Então, com certeza, o rei de Portugal, ambicioso, também pagou uma comitiva, umas caravelas, para poder dar a volta ao contrário. Foi meio tudo junto, né? Mais ou menos isso. Eles estavam tudo, tipo, acuado ali, porque os muçulmanos fecharam, eles conseguiram tomar a parte do continente. Granada foi a última cidade a cair, né? Exatamente. Mas eles ficaram sem poder negociar, né? Então eles começaram a invadir novas terras, procurar novos terrenos para eles. Então essa parte aqui, em 2000, quando fui fazer o gramado aqui, encontrei alguns ossos. Não sabemos se são ossos indígenas, ou de negros, ou de nobres. Na verdade, esses ossos estão no museus em Portugal. A cruz original da primeira missa está em Portugal, no Museu dos Passos, né? Na cidade de Belmonte. O cemitério é o cemitério atual da cidade. Cuidado aí, matéria. Era o cemitério atual da cidade, mas antes era o cemitério da igreja. Então o cemitério era atrás da igreja porque acreditava na vida após a morte. Ao passar para a próxima vida, seus pecados seriam perdoados da vida anterior. Então o cemitério é pequeno. As pessoas mais pequenas, porque aqui somente fica enterrado aqui as famílias. Os ricos, tradicionais. Né? Exatamente, as famílias tradicionais. E o engraçado é que o medo das pessoas, né? A gente quer ter a garantia da eternidade com Deus sendo enterrado dentro da igreja. Dentro da igreja ou atrás da igreja. Vamos aqui do Aikilindo, depois a gente faz a parte de cá. Eu não perder o seu tempo, não perder o voo. Bom, hoje nós chamamos aqui do mirante do Aikilindo. Mas antes, naquela ponta lá embaixo, chamado Santo André, lá era a aldeia dos índios, Amorés. Então, como os portugueses... Lá embaixo, naquelas casas lá embaixo no final. Tá. Então lá é Santo André, lá era a aldeia dos índios Amorés. Então os portugueses tinham essa parte aqui para se preparar, caso tivesse ataque dos índios, estar preparado para o ataque. E passado o tempo, conhecido como Aikilindo, pelo fato do mirante. As embarcações desse lado, porque aqui embaixo tem algumas embarcações. Então colocava desse lado, porque do outro lado é os arrecifes. Então se a corda quebrasse, não caía nas pedras, ficava no manguezal. Essa parte aqui é rio, não é um braço de mar, é rio. Esse rio nasce em Minas, na cidade do Sérgio dos Amorés, desemboca no mar em Santo André. O rio chamado aqui é Rio João de Tiba, porque João de Tiba era um médico que ajudava os pobres. Então ele veio a falecer em homenagem, ele deu o nome Rio João de Tiba, mas o rio que chamava era Rio Sarnã. Esta balsa que está passando aqui agora faz uma travessia, cuidado, eu vou ser embaixo. Faz uma travessia de 5 minutinhos até o Tombador. O Tombador tem o asfalto que dá acesso a Santo André, Santo Antônio, Guaiú e Mujiquissaba, a cidade de Belmonte. Esta ilha aqui é a Ilha da Bota, observa o formato de uma bota. A outra ilha da esquerda é a Ilha Coração. E no final a Mata Atlântica, onde viviam os Amorés. Nós estamos aqui na cidade alta de Santa Cruz Cabralha. Aqui na cidade alta moravam os nobres. Por que moravam os nobres aqui? Pelo fato da altitude, caso tivesse ataque de pirata, como eles não tinham um forte de canhões fixo, fazia os canhões de corda. Então daqui para lá, as balas seguiram para cá, não seguia. A cidade de baixo moravam as pessoas, digamos, mais simples. As pessoas de classe média baixa. Os arrecifes são todos naturais. Divide o Rio do Mar e protege a cidade de Cabralha. Como a maré está baixa, a água do rio vai invadindo e empurrando a do mar. Quando a maré está enchendo a do mar, começa a invadir a do rio. Então essa parte baixa que nós vemos aí, a maré está baixa. Então aqui fica o porto. Ali sai a balsa, aqui são os barcos menores e do lado de cá os barcos de passeio. As casinhas aqui eram conhecidas como casa de parede meia. São casas germinadas. E as casas não tinham números. Para você saber a casa do seu vizinho ou de algum parente que viesse de fora, ou você ir para outros locais, a casa era colorida, era pela cor da casa. Pela cor da casa. Exato. Então aqui tem uma visão ampla da ponta de Santo Antônio e do outro lado a ponta de Coroa Vermelha. Então uma visão ampla de toda a segurança para eles. Essa parte que nós estamos aqui era conhecida como Cidade Alta, porque nós tínhamos aqui a prisão,
onde seria o colégio, e a igreja. A igreja seria como se fosse um forte, que todo ouro era guardado dentro da igreja. Por isso que a parede da igreja tem essas estruturas bastante largas. Então essa é a parte aqui. E já o cercado ali, que é o sítio arqueológico, que era a Vila Portuguesas, que tinha casas dos dois lados. Como era construído de pau a pique, essas casas acabou caindo. Então em 2000 a Rede Globo veio aqui com algumas faculdades, fizeram o sítio arqueológico. Infelizmente não dá pra gente poder entrar e poder ver as ferrarias, digamos assim, pelo fato da sujeira. Mas faz parte da história também. Porque a vila aqui foi iniciada em 1530, em 1665 tinha mais ou menos 50 casas. Daí para lá foi caindo, porque os portugueses começaram a se migrar para outro local. Então aqui ficou como segunda vila do nosso país. E aqui a quarta igreja mais velha do Brasil. Vamos aqui para nós conhecermos o caminho utilizado pelos negros, porque o caminho utilizado pelo branco é o caminho do outro lado. Que a gente subiu ali. Exatamente, aquele caminho que você subiu. E o caminho dos negros lá de cá, porque os negros tinham que descer para pegar as pedras nos arrecifes. Então, pelo fato dos negros naquela época não tomar banho, o cheiro do sol era um pouco forte, considerado a dos portugueses. Porque tomava banho, usava a lavanda, tomava banho com folha de pitanga, então não tinha um cheiro tão forte. Então era dividido o caminho dos negros com os caminhos dos brancos. E essa aqui, que é a gameleira hoje, né? Que antes era conhecido como a Umbanda, que tem aí 318 anos. Então, esse aqui era o caminho utilizado Pelos negros. pelos negros. Sabe uma coisa que é interessante no Brasil? Tem muita gente de pele escurinha, meia clara, que se acha branco e não dá valor nessa história, né, cara? Porque é verdade, porque na realidade o negro não é a pele, é o sangue. O negro é o sangue. Eu vejo muita gente, tem muita gente cabelinho preto, assim, pelinha meia, né? O cara acha que é branco. Exatamente. Mas na verdade se encaixa nessa história aqui, né? Então olha só, hoje, né, eles fizeram assim, aqui era tudo barro. Então, pessoal, aqui era o caminho onde vinham os negros e o outro que a gente subiu lá é onde vinham as pessoas brancas. Beleza? Daqui é só, né? Vamos finalizar aqui. Então, como eu estava explicando vocês antes, aqui na casa ali era o crime de adultério. Mas nós temos aqui também uma parte que a sociedade não conhece, é muitas vezes a história. O crime de adultério não era só pro sexo feminino? Não, para os dois. Ambos eram julgados. Porque diz que a mulher não podia trair, né? O homem não era considerado. Naquela época, aqui já é considerado porque os casamentos eram arranjados. Ah, tá. Então, a vida era mais ou menos dessa forma. E nós vamos ver o que é agora. Ele tem noção? Desculpa. Tem noção como era a vila antes. Iniciado em 1530, né? Era mais ou menos assim. A prisão, as casas dos dois lados, né? Que era a casa de parede meia, que era a casa germinada, e a igrejinha no fundo. Tá. Essas casinhas eram aqui, né? Era aqui, então tem cercado hoje. Com o tempo acabou caindo, então fizeram aí um sítio arqueológico que foi encontrado aquelas peças que nós conhecemos no começo da história, na casa de Câmara e Cadeia. Ok. Ali são os alemães.